Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos à nossa aula de Grécia Antiga. Eu sou a Prof. Lopes e você está aqui no canal da Prof. Alê. Gente, já ativa o sininho, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo. Toda semana, vídeo novo focado nos assuntos que vão aparecer na sua prova. Fechou? Olha só, Grécia Antiga. Quando a gente fala de Grécia Antiga, nós estamos falando de uma civilização da antiguidade. Isso mesmo. Antiguidade, ela se divide em antiguidade oriental e antiguidade clássica. A antiguidade oriental tem lá Egito e Mesopotâmia, tem vídeo nesse canal sobre Egito e Mesopotâmia, e tem a antiguidade clássica. É na antiguidade chamada de clássica que a gente vai estudar Grécia e também Roma. No vídeo de hoje só Grécia, mas Roma também tem aí conteúdo para você. Essas duas civilizações, Grécia e Roma, elas caem muito na prova porque, de certa forma, elas deixaram um grande legado para a formação do mundo político ocidental, ok? Então a gente tem que ter essa noção para poder escolher, inclusive, quais são os assuntos dentro de Grécia e Roma que eu tenho que prestar mais atenção, que tem maior probabilidade de cair em prova. Fechou? Tranquilo? Então, a partir desta localização da Grécia na periodicidade da história, você já tem uma noção de, bom, estamos aqui nesse período. Agora, além do período, eu preciso saber o espaço, não é isso? História é tempo e espaço. Então, dá uma olhadinha aqui no nosso mapa da Grécia. Olha que essa é a Grécia antiga, né? Vamos dar uma olhadinha, tela cheia. Aqui a gente tem a Grécia peninsular, deixa eu pegar aqui, ó, peninsular, a Grécia insular, que é onde hoje a galera dá um rolê caro, né? As ilhas gregas, a Grécia oriental, tá? E aqui vocês estão vendo nesses pontinhos pretos as chamadas cidades-estados, tá? Cidades-estados é a forma de organização política e social que se desenvolveu nesta região chamada Grécia. A professora achava que a Grécia era só aqui, hoje em dia é, mas lá na antiguidade tudo isso aqui era Grécia, porque nós estamos falando de uma civilização grega. Elas são divididas, a civilização grega é dividida em cidades, dividida em cidades-estados, mas tinha um laço entre elas que era um laço cultural, certo? Então, olha quanta coisa você já sabe de Grécia. Bom, vamos dar uma olhadinha agora, além de você já conhecer a periodicidade da Grécia nas eras históricas, você conhece também o espaço geográfico onde se desenvolveram os povos gregos, a civilização grega. Agora eu quero te mostrar as fases do desenvolvimento da história grega. E a gente fala de 5 fases. Acompanha aqui comigo nos slides. O que a gente tem aqui? A gente tem a fase pré-homérica e homérica, né? A fase pré-homérica e homérica, depois o período arcaico, depois o período clássico e o período helenístico. Por que eu coloquei num quadrado o arcaico e o clássico? Porque é o que cai mais em sua prova, tá bom? Vamos lá, vou rapidamente passar por essas 5 fases da história grega. O período pré-homérico e homérico, chamam pré-homérico e homérico, porque sua principal fonte de estudo são os textos escritos pelo Homero, tá? São 2 grandes livros que você já deve ter ouvido falar, Ilíada e Odisseia. Esse é um período de formação da civilização grega. A gente encontra nesse período 2 grandes diásporas, que são expansões. Os gregos começaram aqui, ó, na ilha de Creta. Aqui a civilização creto-micênica do período pré-homérico estava aqui nessa ilha e depois vai se expandir. Se expande por essa região aqui, que é a da Grécia continental. Muito importante essa região, porque vocês estão vendo que a gente tem aqui, olha só, é a península do Peloponeso que tem Esparta
e a Península da Ática, que tem Atenas, tá? Você já deve ter ouvido falar em Esparta e Atenas, e vou falar dela daqui a pouquinho para você, tá bom? Então, se espalharam, vieram para essa região. Depois, essas famílias, essas comunidades gentílicas, elas vão crescendo e se espalham aqui nessa região, que é a região do Mar Egeu, tá? As ilhas do Mar Egeu, elas vão ocupando as ilhas do Mar Egeu e depois dessa parte aqui, de onde hoje é o Oriente Médio, que formava a Grécia Oriental. Então, duas diásporas. A partir desse processo de espalhou, começa a ficar, começa a crescer, né? As comunidades gentílicas, as famílias começam a entrar em conflito, se chocar, até que chega uma hora que eles falam, cara, ou a gente vai por esse caminho que é uma guerra total, eterna e permanente, ou a gente senta aqui e tenta achar objetivos comuns para que a gente possa viver num espaço comum. É nesse momento aqui, esse momento que eu estou descrevendo para vocês, é a passagem do período pré-homérico para o período arcaico. Porque é neste momento e com esta intenção de organizar, digamos assim, a sociedade complexa, formada por famílias muito diferentes entre si, e achar um denominador comum, né, para que possam viver no mesmo espaço, é assim que se formam as chamadas polis, tá? As polis são as cidades-estados. Então, se eu olho aqui, olha só, olha aqui, deixa eu desaparecer, olha bem para esse mapa, tira um print dele, depois fica estudando. A gente tem várias cidades-estados aí, várias polis gregas, tá vendo? Polis, então todos esses pontinhos pretos aqui eram polis. Então não existe um estado grego, um império grego, existe uma civilização grega organizada por meio de várias polis, várias cidades-estado, certo? Então, muito tranquilo a gente entender que uma cidade-estado começa a surgir no momento em que as famílias elas se fixam, elas crescem, elas entram em conflito e depois, coletivamente, as famílias vão tentar encontrar pontos em comum para que elas possam viver no mesmo espaço. E assim vai tendo uma organização, uma organicidade política, social e econômica, tá? Então, isso tudo está acontecendo em que momento? No período arcaico, tá? Então, é um período de consolidação da Grécia, consolidação das cidades-estado, até que alguns outros povos não gregos vão tentar ocupar a Grécia. Que povos são esses, professora? Principalmente os persas. E aí vai rolar as chamadas guerras médicas. Essa guerra dos gregos contra os persas, guerras médicas ou guerras greco-pérsicas, essas guerras são fundamentais para fortalecer o mundo grego, porque na oposição em relação ao outro, que inclusive eles chamavam de bárbaros, tá? Em relação ao outro, eles se fortalecem. Então, momento áureo, auge da civilização grega. Mas também, como nem tudo nunca são flores, né? Eles vão começar a disputar, depois de vencer um inimigo comum externo, vão começar a disputar entre eles, né, para ver quem é mais importante, para ver quem tem mais poder, para ver quem pode, digamos assim, aproveitar para sua cidade-estado os recursos de todas as outras cidades-estado, e aí a gente diz que é uma disputa por hegemonia entre as cidades-estados gregas, e a gente tem aí uma guerra de gregos contra gregos. Então, o período clássico, ele é o período do auge na luta contra os persas, mas é o período da decadência, que começa com a Guerra do Peloponeso, onde gregos lutam com gregos. E aí, então, esta luta de gregos contra gregos acaba enfraquecendo os gregos, de modo que, no ano de 338 aqui, tá vendo, ó? Antes de Cristo, os macedônios vão ocupar a região da Grécia. Os macedônios
primeiro Filipe e depois Alexandre o Grande, né, que conquista a Grécia e depois vai espalhar a cultura grega por todo o caminho dele até, né, o Oriente, não apenas o Oriente Médio, mas o Oriente distante também, a dominação do Egito, da Península Arábica, por aí vai. Então, o Alexandre, ele não submete o povo grego, ele não escraviza o povo grego, muito pelo contrário, ele foi educado pelos grandes filósofos atenienses, inclusive, e então o que ele vai querer é espalhar a cultura grega. Nessa de espalhar a cultura grega para o Oriente, né, muitos elementos da cultura oriental e da cultura grega vão se fundir, formando o que nós chamamos de cultura helenística, tá? Então, a cultura helenística é esse período aqui que a gente chama de helenístico, é justamente o da fusão entre a cultura oriental e a cultura grega, que se desenvolveu por meio das conquistas alexandrinas, né, que ao invés de submeter os gregos, não, deu autonomia, blá, 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 mas claro que tinha que pagar imposto, isso e aquilo, mas do ponto de vista cultural, ele vai expandir, né, a cultura grega. Bom, tudo bem até aqui? Entenderam? Fizemos uma passada aí, né, um sobrevoo na história da Grécia, e agora eu vou me ater a alguns pontos que eu tenho certeza que podem aparecer na sua prova. Vamos falar de polis e política, vamos pensar um pouco na diferença entre Esparta e Atenas e olhar para a experiência democrática que se desenvolveu lá em Atenas. Isso não cai em prova, tá? Isso despenca que nem canivete na nossa cabeça lá na hora H. Então, fica aqui comigo, ó. Vamos falar então da polis mais um pouquinho? Você já sabe o que é polis, né? Eu só quero sistematizar com vocês algumas coisas. Olha, a primeira coisa que eu quero sistematizar com vocês é a imagem, na verdade, né? Olha bem para a imagem aqui, deixa eu mostrar a tela cheia, a imagem que a gente tem da polis. A polis é esse espaço aqui, que inclui essa área urbana, tá? Tem também uma área aqui rural, só que essa área rural, ela é privada. Então, as decisões da polis, ela não passa por aqui. As decisões da polis passam por aqui, ó, por essa área urbana, onde tem pessoas que moram, aqui em cima é a Acrópole, aqui tem comércio, aqui tem religião e aqui tem os espaços da política, tá? Por que a gente pensa um pouquinho aqui na polis como esse urbano aqui, né? Por que a gente pensa? Porque é justamente o espaço onde as coisas que são comuns, né, elas são debatidas. Então, vamos sistematizar aqui o que é uma polis. Vem aqui comigo, olha só. São organizações políticas independentes e autônomas. Não tem república, império, nem nada disso. Cada uma faz o que quer, cada uma faz o que quer. Mas tem algum momento em que elas vão se unir, professor, as cidades-estado, as várias cidades? Sim, período de guerra, como, por exemplo, já citei, contra os persas. São ligadas por laços culturais, tá? Então, o que alinhava essas cidades-estados é a cultura, principalmente a língua, tá? A língua, a religião, eles eram politeístas, a língua, a religião, os mitos, a mitologia, tá? A polis é uma cidade pública, então ela diz respeito aos problemas e às questões que são comuns e coletivas. Ela é urbana, tá? Então é diferente, você tem lá o espaço rural e o espaço da urbis, né? Urbana. Ela está ligada à política, eu já vou explicar qual é a noção de política e ao bem comum, né? Ou seja, aquelas questões que dizem respeito a todos, né? Os estudiosos relacionam a polis à experiência da democracia e da cidadania que apareceram concretamente em Atenas. E quando, né, se faz a ligação entre democracia e cidadania e política, principalmente política, nós estamos pensando aqui, ó, na polis como um lugar onde a política nasceu.
Então a gente precisa entender um pouquinho melhor essa noção de polis e política, porque é assim que vai cair na tua prova. Vem aqui comigo. Eu trouxe o Pierre Vernant, que é um crush das bancas. Eu trouxe 2 trechinhos dele para você ler comigo. Olha só, o primeiro, ele diz o seguinte: o aparecimento da polis constitui um acontecimento decisivo, certo? Então, ou seja, olha só para a história da humanidade, a formação da polis, no sentido conectado à política, é um momento decisivo. O que implica o sistema polis é a extraordinária premência da palavra sobre todos os outros instrumentos de poder. Um chicote é um instrumento de poder? É. Uma arma é um instrumento de poder? É. Quando a professora tinha uma régua que ela batia na mão dos alunos lá no passado, a régua era um instrumento de poder? É. Todos eles mobilizando o quê? A força física, a violência. E a gente tinha isso antes do nascimento da polis. Lembra que eu falei que as famílias entravam em confronto e que podia ter virado uma guerra permanente de todos contra todos? Mas eles não fizeram isso, eles desenvolveram a polis. Então, e ao desenvolver a polis, conectada com essa noção de que a gente precisa resolver as coisas comuns num espaço comum, a palavra passou a ser mais importante do que os outros instrumentos. A linguagem, portanto, é uma forma privilegiada do exercício da política. É isso o que ele vai falar, tá? Outra coisa muito importante, olha aqui, ó, uma segunda característica da polis é a sua plena publicidade. O que significa a sua plena publicidade, professora? Significa que se nós vamos decidir coletivamente sobre os problemas que são comuns nesse espaço que é comum a todos, né? Guarde que é todos, que eu já vou falar o que é. Nesse espaço que é comum a todos, então a gente precisa saber do que se tratam as coisas. Então a palavra e a informação, a publicidade, a transparência, a gente não fala disso até hoje? Como é quando a gente fala sobre fake news? Por que é tão ruim uma falsa informação? Não é só porque é uma mentira, não é só uma questão moral. É porque isso impacta na nossa capacidade cidadã de tomar decisões, tá? Então, a ideia da publicidade, da verdade, da informação é sobre isso aqui que o Pierre Vernant está falando. Então, a palavra e a publicidade são 2 características fundamentais da polis grega quando a gente relaciona isso com política. Fechou? Tranquilo? E agora eu quero fazer uma ponte entre o pensamento filosófico político grego da antiguidade e o da contemporaneidade. Porque eu não te disse lá no começo da nossa aula que os gregos deixaram legados para a formação do mundo ocidental? Pois bem, e aí então aparece a Hannah Arendt, que é uma filósofa política, viveu ali na segunda metade do século XX, judia alemã, fugiu do nazismo e do Holocausto, foi para os Estados Unidos e escreveu muito sobre política, sobre totalitarismo, sobre violência, sobre banalidade do mal, sobre o exercício, né, coletivo da liberdade. E ela, estudando os gregos, ela vai dizer que política, né, a noção de uma essencial da política, né, a partir do pensamento grego, é a prática coletiva da liberdade. Então, não existe política onde não existe liberdade. E onde essa liberdade não possa ser expressa coletivamente. E daí, então, vem uma sistematização que eu quero fazer aqui para vocês. Olha só. Então, a política como prática coletiva da liberdade, ela se desenvolve no espaço público. Precisa do espaço público. Lá na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, a gente chamava de ágora. Já caiu em prova, guarde isso. A ágora era o espaço público onde a política acontecia, né? Então, aí a gente tem a importância da palavra, ela precisa ser franqueada a todos, e nos vem a ideia de liberdade de expressão, inclusive, e a noção de isonomia, que era uma característica fundamental da democracia ateniense, a isonomia.
autonomia. E aí o outro elemento, se a gente vai no espaço público exercitar coletivamente a liberdade, nós vamos chegar a um consenso, a uma conclusão, ao que é bom coletivamente para todos, o que interessa para todos. Então, além do debate, existe o processo deliberativo, né? E aí, no processo deliberativo, a gente tem que lembrar que as preferências iniciais do início do debate podem ser alterados conforme o debate. E por isso a transparência e a publicidade de todos os dados que envolvem esse debate, ele é importante para que então a política seja exercida de maneira qualitativa. Você sabe que na Grécia, lá em Atenas, existia uma penalidade para quem não participasse, quem deveria participar da política, quem podia e deveria participar da política e não participava, ou participava em péssima qualidade. E essa penalidade chamava-se, anote, ostracismo. O ostracismo é a penalidade para quem não participa da democracia e para quem participa sem ter qualidade. Por isso, os gregos, de um modo geral, e mais precisamente os atenienses, falavam de uma cultura da arete, que é a cultura da excelência, a busca por tornar corpo e mente excelentes. Interessante, né? Agora, na próxima parte da nossa aula, a gente vai ver a diferença entre duas cidades-estados, duas polis, talvez as mais repertoriadas em sua prova. Do que eu estou falando? Eu estou falando de Esparta e Atenas. Você viu lá no comecinho da aula, no meu mapa, que não existia só Esparta e Atenas, tinha muitas cidades-estados, mas nós falamos dessas duas porque elas são uma espécie de cidades-estados modelo que os historiadores utilizam para fazer perguntas de prova para você, tá bom? Então vamos começar aqui, ó, por Esparta. Quais são as características de Esparta? Esparta tem uma economia agrária muito importante, fica num vale fértil, tem uma política com critérios de aristocracia e militarismo. Então, o todos da política espartana são todos os donos de terra e os militares maiores de 30 anos, tá? Porque os homens participam do exército dos 7 aos 30 anos, exclusivamente. Depois dos 30 anos, eles podem se casar e podem participar da política. Tem todas as instituições lá da política, né? E eles podem participar a partir dos 30 anos e se casar. Por que só podem se casar e participar da política aos 30 anos, a partir dos 30 anos, professora? Porque até os 30, os espartanos consideram que é o tempo em que ele precisa fazer o que é de mais importante, prioridade para todo espartano, que é participar do exército, tá bom? Bom, e aí, nesse sentido, por conta dessas duas características que a gente tem aqui, né? Então, uma política aristocrática e militarizada, a gente tem um tipo de cidadão soldado, tá? Um tipo de cidadão soldado. Participa da política quem é militar acima de 30 anos. Tudo isso aqui acaba desenvolvendo um tipo de cultura que é uma cultura muito, muito, muito militarizada, certo? Então, militarizada, hierarquia, obediência, exclusividade, força física, o corpo mais importante que a intelectualidade e por aí vai, tá? E o outro modelo oposto, né, do modelo espartano é o modelo ateniense. Opa, aqui é o modelo de Atenas, né? Atenas tem uma economia marítimo-comercial, isso é muito importante, então ela está mais aberta para o contato com outros povos, e você sabe que quem faz comércio não pode guerrear, né? Tem que ter um jogo de cintura para convencer o outro a comprar aquilo que você tem para vender. Essa forma de organização econômica estruturante você já consegue entender? Que vai acabar fazendo com que Atenas tenha uma formação diferente da espartana.
A política em Atenas, ela caminhou da aristocracia até a democracia. Então, a democracia, ela nasceu em Atenas, é verdade, mas ela é fruto de um processo político de transformações e que essas transformações tinham a ver com a abertura para a participação política. Todas as cidades-estados nasceram aristocráticas, tá? Então, a Esparta, aristocrática e militarizada, porque tem a ver com a participação e a prioridade do exercício militar. Mas em Atenas, isso não existiu. Então, houve cada vez uma pressão maior de grupos para poder participar da política. Então, primeiro, os comerciantes, né, queriam participar também, aí formou-se a oligarquia, e depois os outros atenienses, né, livres, que mesmo não sendo proprietários, eles também queriam participar da organização da vida coletiva. Então, são esses conflitos de pressão sobre o sistema para que o sistema vá se abrindo aos poucos para a participação política cada vez maior, independente de critérios econômicos, tá? E aí, então, a gente vai ter um cidadão político, ou seja, aquele que participa coletivamente da discussão e da tomada de decisão sobre os rumos da cidade-estado, certo? Essa noção aqui de cidadania que vocês estão vendo é a noção que foi deixada como legado para o mundo ocidental. Quando a gente pensa hoje em cidadania política, a gente pensa em quem participa da política, né? E aí, qual que é a noção também que a gente tem no mundo contemporâneo? Lá da Revolução Francesa até hoje, cada vez mais os sistemas políticos foram se abrindo para mais e mais pessoas, né? Então, isso vai constituindo e consolidando um modelo de política democrática, tá? E o fato de tudo isso somado, né, vai gerar uma cultura que é muito mais aberta, mais filosófica, mais politizada, né? Então, são essas duas cidades-estado que a gente tem aí pra gente tirar de modelo, tá? Então, Esparta, cidadão soldado, Atenas, cidadão político. Agora, vem aqui comigo. Por que vocês estão vendo esses símbolos aqui, né, do gênero feminino? Porque a gente precisa falar sobre a participação das mulheres em Esparta e em Atenas, né? Em todas as cidades-estados, as mulheres são subalternizadas. A gente tem um exemplo para dizer que é exceção, que aconteceu em Lesbos, na ilha de Lesbos. Deixa eu mostrar aqui para vocês onde está a ilha de Lesbos. Vem aqui, ó, tá vendo aqui, ó? A ilha de Opa, não é essa grandão não, ó. Essa pequenininha aqui, ó. A ilha de Lesbos, tá? Tirando a ilha de Lesbos, todas as outras cidades-estados eram patriarcais, tá? Elas nasceram patriarcais. Por que Esparta tem essa noção de organização militar? Há momentos em que coletivamente os homens em tropa saem da cidade-estado. E quando eles saem da cidade-estado espartana, as mulheres assumem os seus lugares. Então, é pontual, mas existe. E tem a ver com o modo militar de organizar a sociedade espartana. Na sociedade ateniense, a sociedade ateniense, ao contrário, né? Não existe esse momento em que os homens saem da cidade-estado para guerrear. E aí, por não existir isso, a permanência dos homens nos espaços, ela é constante e as mulheres não conseguem penetrar nesses espaços sequer em momentos pontuais, como as mulheres espartanas conseguem fazê-lo, certo? Tudo bem? Entendeu? Então, não é que a mulher espartana é livre, de igual para igual com os homens, nada disso. Mulher não vai ao exército, a mulher treina bastante, sim, o seu corpo para gerar filhos espartanos fortes, bons guerreiros e etc., né? Então, o corpo dela, inclusive, é controlado, sim, pela sociedade, porque uma mulher, né, que não tem um corpo guerreiro, supostamente não, eles acreditavam nisso, não geraria um filho forte guerreiro também, e por aí vai. Certo? Tudo bem? Ótimo. Agora tem uma coisa que eu tenho certeza que você precisa saber, porque sempre cai na prova. É sobre o tipo de democracia que se desenvolveu em Atenas. E o tipo de democracia
foi a direta. Hoje nós temos democracia indireta, democracia representativa. Você ou seu pai, ou tua mãe, tua família, nós, enquanto cidadãos políticos, escolhemos o presidente, o governador, o prefeito, os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores. Ou seja, nós escolhemos quem vai debater e decidir em nosso nome. Porque a sociedade se tornou extremamente complexa e a gente não consegue mais dar conta de ter democracia direta para decidir problemas que são comuns a todos. Imagina 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões vivendo no Brasil. Consegue entender o que eu quero dizer? Mas não era a situação lá naquele momento em Atenas. Então, em Atenas, todos os cidadãos atenienses poderiam falar, debater e decidir. Quem são o todos em Atenas? São filhos de pais e mães atenienses, homens, gênero masculino, 21 anos, que tinham que viver em Atenas, tá? Não podia dar um rolezinho por outras cidades, estados, e depois querer chegar só na hora de decidir, não, tá? Então tem que viver em Atenas, tá? Veja que não há critério aqui de renda, de propriedade e nem de participação militar. Mas tem outros critérios, o de gênero, né? O de idade e principalmente o de origem, tá? Que também é uma característica muito, digamos assim, é uma característica contemporânea. Você é cidadão brasileiro, tem a ver com a tua origem. Você não é cidadão japonês, a não ser que você vá lá tirar cidadania, entende? Então, a ideia de democracia, ou seja, quem pode participar da democracia? Os cidadãos. E quem são os cidadãos? Políticos. São homens maiores de 20 anos, nascidos de pais e mães atenienses e que vivem em Atenas. Então, a origem, o gênero, a idade, são critérios que não são critérios baseados em renda e propriedade. E o que a gente tem hoje, quando a gente fala de uma democracia, de uma cidadania universal, né? Existem critérios, mas que não são os critérios de renda e propriedade. Certo? Ótimo. Então, a democracia em Atenas, ela é popular? Não, ela não é popular, né? A democracia em Atenas, a democracia ateniense, ela é elitista, ela é excludente, porque ela exclui muitas pessoas. Ela exclui mulheres, exclui pessoas menores de 20 anos, elas excluem estrangeiros, ainda que sejam livres, os escravizados, obviamente, né? Então, ela é patriarcal também, né? Porque ela mantém as mulheres sem poder participar da vida pública, da vida coletiva, e vai encerrando as mulheres nos seus espaços privados, né? E, por fim, ela é escravista. Porque, inclusive na filosofia grega, vai se dizer que é preciso o ócio para se desenvolver plenamente a qualidade da participação política. Fechou, meu povo? Tranquilo? Para a gente encerrar essa nossa aula que vai te fazer gabaritar na prova. Já deu like? Já deu like? A linha, né? O novelo que liga tudo isso aqui. Veja que ao longo da aula eu fui falando das diferenças, né, entre as cidades-estados gregas, mas tem algo em comum. E o que é comum, de certa forma, foi o que ficou com muita força e o que fez com que os macedônios crescessem o olho sobre a Grécia, os romanos crescessem o olho para a Grécia, mas sem nunca deixar de louvá-la, de respeitá-la, de engrandecê-la como uma civilização. Muito louco isso, né? Então, qual que é esse traço esplendoroso e unificador da Grécia? É a sua cultura, tá? Então, o traço unificador e esplendoroso da Grécia é a sua cultura. E a sua cultura, ela tá baseada... Opa, cadê? Vem cultura!
No antropocentrismo e no racionalismo, tá? Ainda que seja por meio da guerra, há um racionalismo militar, certo? O antropocentrismo é a ideia de que o homem, ele é importante. É o cidadão político, é o cidadão soldado, mas é o cidadão, é o indivíduo. Ah, então não é uma coisa teocrática? Não. A religião, ela existe, mas o homem, ele é a medida de todas as coisas. Protágoras, tá bom? A religião, ela é politeísta. Não existe um Deus, um Deus único. Existe um panteão de deuses gregos, né? E a religião, ela tem, antes de tudo, antes de ter um caráter sagrado, ela tem um caráter cívico. Guardem isso daí. O que significa um caráter cívico, professora? Ela serve como uma lição moral para ensinar o homem a viver de maneira mais plena, completa e de maneira mais qualitativa sua vida na Terra, né? E eles, acreditam em vida após a morte, não sei o quê, não. Essa discussão não está colocada na religião grega, a vida após a morte, isso não está colocado na religião grega, tá? Os deuses gregos, eles têm vícios humanos, eles brigam também, e aí nesse sentido, por isso que gera uma relação identitária entre os homens comuns e os homens deuses. Tem até o Hércules, que é um semideus, não é? Porque há filhos de deuses com mulheres humanas. Zeus era um pegador, se transformava em pauzinho de ouro, entrava no quarto das meninas, encantava as meninas e pronto, ela ficava grávida. E aí tinha um filho semideus, né? Que podia provocar, inclusive, uma humana a ira de alguma deusa. E aí você vai lendo e ouvindo essas histórias, essas narrativas, e vai concluindo aspectos morais e cívicos a partir da religião. Então, a religião, ela é mitológica. Quando a gente fala de religião, a gente fala também de mito, tá bom? A literatura e o teatro, elas são arte, mas elas também têm caráter cívico, tá? Então, tudo isso vai compondo a cultura grega. A filosofia, ela é um pensamento mais especulativo, que diferentemente da mitologia, da religião e até mesmo do teatro, da arte, vai buscar desenvolver um pensamento mais hipotético, né? Um pensamento mais reflexivo, mais questionador. E é no campo da filosofia que vai se desenvolver o saber empírico propriamente dito, certo? E aí, por fim, e não menos importante, os Jogos Olímpicos, que eu acho que sistematiza tudo isso que a gente está falando. De tempos em tempos, os gregos vão se reunir para provar que não que são uns melhores que os outros simplesmente e para ganhar uma medalha, mas para provar coletivamente que eles podem homenagear os deuses, porque é uma demonstração de sua arete. O que é arete, professora? Arete é a cultura da excelência. Então, eles ficam buscando a excelência. Quando chegam nos Jogos Olímpicos e eles jogam os dardos, eles estão fazendo a demonstração da sua excelência. Então, o jogo olímpico, na Grécia, ele não é uma competição, ele não é uma competição, ele é uma demonstração dessa excelência. Quando os persas chegaram na Grécia, tem um momento em que os gregos tentam fazer uma trégua, porque é a época dos Jogos Olímpicos. E aí um persa, né, acho que é Dário, não lembro exatamente quem, mas ele vira para o seu chefe, e eu lembro do chefe, que é Mardômio. E ele diz, Mardômio, com que espécie de gente estamos a guerrear? Que param, que disputam, não por dinheiro e escravos, mas que disputam por excelência, né? Então, é claro que isso, né,
foi uma construção grega sobre o modo como os persas estranharam a cultura grega. Porque não iam para os jogos para disputar medalha ou dinheiro ou escravos. Iam para demonstrar a sua máxima excelência, fruto do seu treino, né? Então, não eram só jogos de força, eram jogos de força e que uniam corpo e mente. Porque essa era a noção de excelência dos gregos. Não só a beleza e a força física, o belo, como também a inteligência, a racionalidade. E assim a gente encerra a nossa aula sobre a civilização da antiguidade clássica grega. Queridos e queridas, muito obrigada pela sua presença no nosso canal. Espero que você tenha gostado dessa aula. E lembra, para passar no vestibular você não precisa de dica, você precisa de aula. E é isso que a gente está fazendo aqui no canal, trazendo aulas completas com os tópicos essenciais que vão aparecer na sua prova. Não esquece de dar um like, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para não perder nada. Toda semana vídeo novo aqui para você, tá bom? Rola aí no canal, aproveita bastante todo o conteúdo que eu produzo para você com muito carinho, também com muita vontade de fazer com que os seus sonhos virem realidade. Um grande beijo para você e a gente se vê na próxima. Tchau!